E aí, meu nobre, vamos dar continuidade, vamos começar aqui um curso, né, com conhecimento específico para o concurso de agente penitenciário. É um concurso que provavelmente está saindo aí no decorrer do ano. Então é um concurso que vale a pena a gente dar uma intensificada nos estudos dele, tá? Eu sou o Wagner Lobo, professor de conhecimento específico do curso Tiradentes, e dentre outras matérias, uma das que eu estou dando esse ano, né, ao longo do ano, é de agente penitenciário, não só do estado do Ceará, mas de outros estados do Brasil também, tá? Então foca aqui comigo, vamos tirar o máximo de informação possível, não só dessa portaria que a gente vê agora, mas de outras, né, que a gente vai ver no decorrer do curso, como, por exemplo, regimento dos estabelecimentos prisionais. Aí você pode até fazer um comparativo com a LEP, Lei de Execução Penal, que cai para outros concursos, não só de Polícia Federal, por exemplo, concurso que provavelmente saia esse ano, concurso de PRF, os agentes penitenciários do Brasil todo, inclusive o federal. Há quem diga que o concurso de nível federal saia também, muito em razão do que vem acontecendo nas unidades prisionais por todo o Brasil, como já aconteceu em Pedrinhas do Maranhão, vem acontecendo agora no Amazonas, em Roraima, agora também no Rio Grande do Norte, enfim. Uma série de eventos, de acontecimentos vem ocorrendo ao longo do ano, né, ao longo desse tempo, e a gente vê que uma das possibilidades de tentar sanear, de tentar resolver o problema, pelo menos a curto prazo, tentar encontrar uma solução, seria um concurso urgente para agente penitenciário. É provável que saia realmente no decorrer do ano, e não só aqui, mas em outros estados. Quer estudar para o concurso, quer estudar para o cargo de agente penitenciário, então uma boa é você já tentar assimilar tudo que eu colocar aqui no nosso quadro branquinho aqui, com a minha letra massa. Já eu vou separar o máximo de informações possíveis referentes a essa portaria que a gente vê agora, tá bom? Que é a portaria que fala dos estabelecimentos, na verdade, da revista nos estabelecimentos prisionais, tá certo? Vamos passar aqui o primeiro ponto. Eu sou o Wagner Lobo e você vai ficar comigo aqui nos principais pontos de agente penitenciário, tá? Deixa eu abrir logo aqui um quadro pra gente. Questão da revista, né? Revista. A revista ela pode acontecer de duas formas, tá? Ela pode ser eletrônica e ela pode ser manual. Eletrônico ou manual, tá certo? Deixa eu só dar uma apagada bem aqui. Tá? Eletrônica. Bora aqui. Barreirou aqui a caneta, peraí ainda. Pronto. Pronto, eletrônico ou manual. Se a revista que a gente está falando, que vai acontecer dentro da unidade prisional, ela vai ser a eletrônica. Se ela vai ser a eletrônica, ela tem alguns pontos específicos, como, por exemplo, ela pode ser na base do body scanner. Mano, o que é um body scanner? Aquele aparelho que você vê nos aeroportos, onde você passa antes de embarcar. Aquele aparelho que você passa por ele como se fosse uma porta, e lá vai dar tudo que tiver dentro do teu organismo, no interior do organismo, ele vai aparecer de forma bem clara para quem está manuseando o aparelho. Isso é uma forma de você, por exemplo, detectar o máximo de precisão do que uma pessoa pode carregar para dentro do interior de um estabelecimento prisional, por exemplo, tá? Por isso que ele é muito utilizado em aeroportos. O body scanner, mas também tem os detectores de metais. Detectores de metais. Como também os aparelhos de raio-x. Aparelho de raio-x ou similares, tá? Ou similares. Então, o primeiro ponto que eu tenho que lembrar o que é. A revista ela pode ser eletrônica ou manual. Se ela for eletrônica, ela utiliza aparelhos específicos, como é o caso do body scanner, você vai ver no parágrafo 2 do primeiro artigo. Detectores de metais, raio-x ou similares. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto que eu tenho que lembrar. Wagner, o que mais que eu tenho que saber? Vamos para cá. Quando a gente fala, por exemplo, da revista eletrônica... Não, vou botar aqui da revista. Apagar aqui. Já peguei o macete da caneta e tal, ó. Pá. Revistas. O que que pode e o que que não pode, tá? Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Preservação da dignidade humana. Dignidade humana. Preceito constitucional. Você não pode esquecer nunca disso aqui, tá? Questão da
dignidade humana tem que ser preservada a todo custo. Primeiro ponto, vai fazer a revista no preso, vai fazer a revista no visitante do preso, vai fazer uma revista a quem vai adentrar na unidade prisional. Primeiro ponto que eu tenho que lembrar, respeita-se a dignidade humana de quem está entrando. De que forma eu vou respeitar isso? Proibindo algumas práticas. Proibições. Proibições de algumas práticas. Tipo, quais práticas, Wagner, são proibidas? Práticas como, por exemplo, do desnudamento. Desnudamento é proibido sob todos os aspectos. A gente está falando de teoria. A prática, a galera faz isso aqui ainda, infelizmente, tá? Desnudamento. É proibido tratamento desumano ou degradante. É um D aqui, tá? Tá meu fuleiro aqui, mas é um D. Degradante. Tá certo? Então, toda forma que humilhe quem está adentrando a unidade prisional. Como, além da humilhação, ela também faça com que a pessoa se sinta degradada do seu íntimo, de alguma forma, isso é proibido sobre todos os aspectos, tá? Inclusive, não só o agente que perpetrar o abuso, mas a própria unidade ou o próprio Estado podem ser responsabilizados, porque a gente está diante de violações, na pior das hipóteses, né? Violações dos direitos humanos, tá certo? Então, primeiro ponto, a revista ela pode ser eletrônica ou manual. A revista sendo eletrônica, ela tem os aparelhos específicos, como o body scanner, que vai ser utilizado obrigatoriamente. Eu também tenho uma questão do detector de metal e do aparelho de raio-x. Caso a revista vá acontecer nesse aspecto, com esses principais pontos, eu tenho que lembrar que ela tem que levar em consideração a dignidade da pessoa humana e que tem alguns pontos que são proibidos, como é o caso do desnudamento, como é o caso das situações degradantes e humilhantes, tá certo? Mais uma telinha aqui, rapidinho, tá? Wagner, body scanner. Olha uma informação que você tem que lembrar aqui, sempre, até o dia da prova, tá? O body scanner, segundo o parágrafo 2º do artigo 1, tá? Do artigo 1º, o que lá está escrito referente ao body scanner? Ó, será utilizado de forma obrigatória. Será utilizado de forma obrigatória na unidade prisional. O preso teve contato com o visitante, é revistado antes, é revistado depois. E o visitante, quando entra para visitar o preso, é revistado. Como é que funciona a revista? Eletrônica ou manual. Como é que funciona a eletrônica? Body scanner, raio-x, detector de metal ou similares. E a manual? Manual a gente vê daqui a pouco. O que é o body scanner? É um aparelho que obrigatoriamente vai ser utilizado na unidade prisional, desde que você tenha o aparelho. Desde que se tenha o aparelho, tá? Isso não faz sentido você obrigar alguém a utilizar um aparelho que não existe na unidade prisional. Se tenha o aparelho. Tá bom? Bola pra frente, vamos mais um aqui, tá? Calçados, Wagner. Calçados, jaquetas, blusões, que mais? Enfim, similares, né? A lei sempre utiliza essa expressão dos similares, o que parece com isso aqui, mas não é. Não caracteriza desnudamento. Vai, não estou entendendo não. Eu vou contar uma piada mó pai aqui, mas presta atenção. Tem gente que diz que quando sai de casa, se não sai com a jaqueta ou com o sapato X, está andando nu no meio da rua, né? Pois pronto, essa expressão a gente utiliza para entender isso aqui. Se porventura eu, agente penitenciário, pedir para aquela pessoa que está adentrando a unidade, retire o casaco, retire a jaqueta, retire o blusão, retire o sapato, retire a sandália, retire a bota, isso não caracteriza desnudamento. Por quê? Porque o desnudamento é proibido. Desnudamento, proibido. Tá certo? Já coloca mais uma informação para que você não esqueça. Então, o primeiro ponto seria esse aí, tá? O que mais, Wagner? Deixa eu colocar um ponto para vocês aqui. Eu ainda tenho a questão da revista manual. Revista manual. O que é a revista manual, Wagner? É o toque do agente. Agente com A junto, viu? Segundo o professor Flauzino, o boizão, o fodão, tá? Toque do agente habilitado
Ó, ele tem que ser habilitado e do mesmo sexo da pessoa revistada. E do mesmo sexo da pessoa revistada. Tá certo? Revistada. Sendo proibido o que, Wagner? Proibido o desnudamento, proibido o toque em partes íntimas, proibida a utilização de cães farejadores, proibida a utilização de espelhos, proibida a utilização de objetos em orifícios. Tudo isso é proibido. Isso, regra geral. Isso é o que diz a norma. Isso é o que a lei diz. Se o agente penitenciário faz isso aqui na prática, ele está não só violando a lei, não só violando normas de direitos humanos, mas violando o que o próprio regimento dele diz que não é para fazer. Se o regimento diz que é para ser feito de um jeito e ele faz de outra, abusando da autoridade, a gente já está diante de um crime que seria, inclusive, o de abuso de autoridade, tá certo? Inclusive, vamos lembrar aqui, o estupro, por exemplo, ele pode ser caracterizado pelo simples toque que não seja consensual. E se porventura o agente público resolve tocar nas partes íntimas da pessoa porque teve vontade e porque está exorbitando da norma, porque a lei não diz que isso é para ser feito, não por ele, não que seja o caso dele fazer, ele também está cometendo algum tipo de crime, na pior das hipóteses, o crime de estupro também, tá? Então, ó, revista manual, toque do agente habilitado e do mesmo sexo sobre a roupa da pessoa. É aquela famosa busca de arma que um policial militar dá no meio da rua, quando ele está suspeitando de uma pessoa na rua, vai lá dar busca de arma. Pronto, é aquele toque ali. Aquilo é a tal da revista manual. Sem desnudamento, sem cão farejador, sem utilização de espelho, sem utilização de toque em partes íntimas e coisas do gênero, tá bom? Beleza? Primeiro ponto aí também, eu acho que já está mais do que beleza. Vamos aqui para mais uma telinha. Ainda referente à questão da própria revista, tá? Eu ainda tenho, Wagner, a questão da criança e do adolescente. Criança e do adolescente. Já a gente vai para a lei. Primeiro eu estou fazendo os meus resumos para você já pegar também, tá? Adolescente, tá? Eles passam pela revista, Wagner? Passam. Eles passam por revista. Mas desde que acompanhados de responsáveis legais, e desde que se resguarde o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Respeito ao princípio da proteção integral da criança. Ficou mó paia, o L aqui no final, cadê a velha borracha? Pronto. Ou vai na rede desenrolado. Integral da criança e do adolescente. Eu vou comprar um bicho desse aqui lá pra casa. E pra eu desenhar. Adolescente. Dá certo, gata? Fica só o filé, não fica? E do adolescente. Dá pra entender aqui, né? Então vamos lá. A criança e o adolescente, eles passam por revista? Passam. Mas desde que acompanhado por responsável legal. E desde que se preserve o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Se eu respeitar tudo isso, a criança passa sim por revista manual. Por revista, né? Por revista. Tá bom? Bora mais um quadro aqui, tá? Já eu dou uma paradinha para que você veja a norma bem bonitinha. Primeiro, os informes que é para você ir acompanhando e fazendo suas anotações também, tá bom? Wagner, e os serviços, os servidores do judiciário, os serviços essenciais à justiça, passam por revista? Passam, Carol. Serviços essenciais à justiça. Serviços essenciais à justiça passam por revista. Qual revista? Passam pela revista apenas, tá? Eletrônica ou mecânica. Ou seja, não passariam pela revista manual, tá certo? Então, serviços essenciais à justiça, além dos servidores do judiciário, tá? Servidores do judiciário passariam por essa aqui, tá? Pela revista eletrônica ou mecânica, tá certo? E aí a gente pode fechar o quadro com a questão da revista manual. Revista manual. A revista manual, ela acontece de 3 formas, tá? Quais são as 3 formas que acontece a revista manual? Primeiro, o que é que diz o artigo 2, inciso 1 da portaria? Se
A pessoa que vai passar pela revista manual tem algum tipo de problema de saúde que impossibilite ela de passar pelo detector de metal, pelo raio-x ou pelo body scanner, ele passa só pela revista manual. Exemplo, eu estou indo visitar um parente meu na prisão e eu tenho um marca-passo no meu coração, então eu não vou passar pelo detector de metal ou por um tipo de aparelho desse que pode trazer algum dano para mim, para a minha saúde. Então o que acontece? A revista será manual. Como é a revista manual? Toque do agente habilitado e do mesmo sexo sobre a roupa da pessoa revistada, proibindo-se qualquer tipo de toque em partes íntimas, o desnudamento, a utilização de cães farejadores, espelhos e a penetração em qualquer tipo de orifício por algum tipo de objeto. Tudo isso é proibido e é só o toque da pessoa habilitada para fazer a revista, tá certo? E sempre do mesmo sexo, é só lembrar. Então, ó, questão de saúde impossibilita, tá? Mas a saúde, ela precisa de um atestado. A gente vê já aqui, tá? Testado de aí 60 dias, tá bom? Pelo menos 60 dias. A outra forma de você passar pela revista manual é quando não se tem aparelhos eletrônicos. Claro, se eu não tenho um aparelho eletrônico na unidade prisional, como é que eu vou passar pela revista eletrônica? Se não tem, faz sentido. Então você passa pela revista manual. E o outro ponto é após a revista eletrônica. Após a revista eletrônica. Mas após a revista eletrônica, desde que sob fundada suspeita. Fundada suspeita. Cara, o pessoal do presencial sempre diz isso. Wagner, tu escreve muito, cara. Pô, tem hora que cansa a mão. Escrevo demais, mas é porque como eu também estudava para concurso até pouco tempo, o que acontecia? Para mim, eu utilizava o máximo de informação do professor na videoaula quando ele trazia alguma coisa para anotar, para escrever. Porque senão você perdia tempo prestando atenção no cara e tentando escrever ao mesmo tempo. E aí não rola. Então eu já faço todas as minhas anotações antes da gente partir para a própria norma especificamente, tá? Então, revista manual, saúde. Problema de saúde, ele passa pela revista manual, desde que ele traga um atestado, é o caso que eu citei do marca-passo. A questão de não se ter o aparelho eletrônico, você passa pela manual, ou então a questão de ser após a revista, mas desde que se tenha fundada suspeita. Por exemplo, o cara passou pela revista eletrônica, mas eu ainda acho que ele carrega alguma coisa. Então, revista, manual, após. E aí a gente volta agora para a norma especificamente, bem bonitinho, para a gente entender quais são os principais pontos dela aqui, tá bom? Então vamos lá, primeiro artigo. A revista pessoal, eletrônica, mecânica ou manual, a qual devem se submeter todos que queiram ter acesso a um estabelecimento penal para manter contato com a pessoa presa ou ainda para prestar serviços, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, necessária à segurança de estabelecimentos penais, será realizada com respeito à dignidade humana, sendo vedada qualquer forma de desnudamento, tratamento desumano ou degradante, como a gente já tinha visto anteriormente nas anotações, tá? A revista manual deverá ocorrer mediante uso de equipamentos eletrônicos, detectores de metais, body scanner, aparelhos de raio-x ou similares, ou ainda manualmente, preservando-se a integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada, tá certo? Manualmente ou de forma eletrônica. Próximo ponto. Onde houver o body scanner, obrigatoriamente este será o meio utilizado para a revista eletrônica. A gente viu aqui num dos pontos que eu fiz as anotações, tá? E aí vamos passar aqui porque esse aqui é o final, eu volto já para ele, tá bom? Deixa eu ver aqui, terceiro parágrafo. Terceiro, considera-se revista manual toda inspeção realizada mediante contato físico da mão do agente público competente sobre a roupa da pessoa revistada, sendo vedados, olha o que é proibido aqui, o desnudamento total ou parcial, o toque em partes íntimas, o uso de espelhos, o uso de cães farejadores, bem como a introdução de quaisquer objetos nas cavidades corporais da pessoa revistada. Wagner, eu já vi, por exemplo, que isso aqui acontece. E aí? E aí, mestre, que a gente está vendo a parte teórica. Na prática, é como eu falei no início do bloco. Existem situações em que, de repente, o agente extrapola da própria função dele e termina fazendo o que a lei não manda ele fazer. Eu tenho que entender o seguinte, eu que estou estudando para o concurso, que na teoria,
tudo bonitinho do jeito que está aqui, é para ser feito assim, é assim que eu tenho que estudar para o concurso. Na prática, faça o que está na lei, que você tem uma boa estada dentro das unidades prisionais como agente penitenciário sem nenhum tipo de problema, tá certo? Então, essa aqui seria a parte, o primeiro ponto da parte manual, tá bom? E aí a gente vem para o parágrafo 4. Olha o que eu tinha falado lá com relação à retirada de calça, casacos e jaquetas. Ó. A retirada de calçados, casacos, jaquetas e similares, bem como de acessórios, não caracteriza o desnudamento. Por que não caracteriza o desnudamento, Wagner? Porque o desnudamento é proibido. Não tem problema nenhum não, né? Colocar aqui, né? Tranquilo, né? Onde eu estou colocando. Então, o desnudamento, como ele é proibido, eu não posso ter nenhuma forma de desnudamento naquela parte em que eu vou fazer a revista manual ou no detento, em quem vai adentrar a própria unidade prisional, tá certo? Revista manual será realizada por servidor habilitado, olha aqui, ó, servidor habilitado e sempre do mesmo sexo da pessoa revistada. Cabe lembrar o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui mais uma parte em branco aqui, tá bom? Mais uma aqui bem simples, bem rápida. Quando o preso tiver contato, com visitante, ele passa por revista, Wagner? Passa, nobre, ó. Revista antes e depois do contato. Antes e depois do contato, para evitar que o preso entre com algum tipo de objeto que, se porventura tenha passado na revista, ele teria contato com o objeto a partir do momento em que ele tem contato com o visitante. É muito contato, né, meu mestre? Mas é isso mesmo. O preso teve contato com o visitante, revistado antes, revistado depois. E o visitante? Só é revistado antes, quando ele entra. Depois que sai não faz sentido nenhum, até porque o que ele vai levar do preso, o que ele vai trazer do preso não faz muito sentido. Então a lei até que é meio coerente nesse aspecto aí, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então, revista manual será realizada por servidor habilitado e sempre do mesmo sexo, tá certo? Bora aqui. A revista pessoal em crianças ou adolescentes deve garantir o respeito ao princípio da proteção integral. Lembra que eu falei, separei no quadro, coloquei bonitinho, da criança e do adolescente, sendo vedada a sua realização sem a presença, olha aqui, sem a presença de acompanhamento de uma pessoa responsável. Responsável legal. Wagner, eu já ouvi dizer, por parte de um professor específico acolá, que criança e adolescente não se submetem à revista. Vamos pensar de forma bem clara e direta. Vamos imaginar que a criança não passe pela revista. O que aconteceria então? As crianças seriam os meios utilizados pelo tráfico, por uma série de outros meios ilícitos, para que elas adentrassem com aqueles objetos dentro da unidade prisional. O que não faz sentido nenhum. É claro que tem que passar pela revista. Agora, lógico que eu tenho que resguardar essa proteção do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Então, por mais que a criança passe pela revista, ela passa por uma revista com todas as garantias do próprio ECA ou constitucionais que a lei, que a norma prevê, tanto para a criança como para o adolescente. E lembrando que ela só vai passar pela revista se tiver com a presença de acompanhante, de responsável legal, tá bom? Vamos aqui para o próximo ponto. Deixa eu voltar aqui. Parágrafo 7, lá no comecinho. Pronto. Os membros do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça se submeterão, olha aqui, ó, somente à revista eletrônica e mecânica. Lembra do que eu coloquei no quadro, um dos quadros, com as anotações? Membros do Poder Judiciário, eu coloquei até servidores do Poder Judiciário, né? Troca lá e coloca membros, porque fica mais amplo. É mais amplo. Membros do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça. Aí a gente entra aqui, ó, juiz, promotor, defensor público, enfim. Esse pessoal só passa pela revista eletrônica ou mecânica, não passa pela revista manual. E aí aquela que eu coloquei por último agora, ó, o preso deverá ser revistado antes e depois do contato com o visitante, beleza? E aí a gente fecha aqui no artigo 2, ó. Olha o que o artigo 2 diz. A realização de revista manual ocorrerá nas seguintes hipóteses. O estado de saúde impeça que a pessoa a ser revistada se submeta a determinados equipamentos de revista eletrônica. Presta atenção.
É o que eu tinha dito no início. Se o camarada tem um marca-passo, não faz sentido ele passar pela revista eletrônica, porque isso pode trazer dano à saúde dele. O que vai acontecer então? Ele passa pela revista manual num primeiro ponto, tá certo? Claro que ele também tem que trazer com antecedência um atestado de pelo menos aí 60 dias da data em que ele tem o problema, a menos que o problema seja permanente. Se o problema é permanente, existe um laudo médico detectando a permanência desse problema, eu não preciso do atestado, só do laudo. Na questão de eu não ter um problema permanente, eu tenho que trazer com pelo menos 60 dias o atestado. O segundo ponto da revista manual diz o seguinte: quando não existir equipamento eletrônico ou este não estiver funcionando, foi o que eu falei lá. Se de repente o aparelho que vai ser utilizado na revista não está funcionando ou não se tem o aparelho eletrônico, o que acontece então? O preso e as visitas ou quem vai adentrar a unidade prisional passa apenas pela revista manual, tá certo? Já que o eletrônico, o meu eletrônico, ou está danificado ou não existe, tá certo? E o terceiro ponto é após a revista eletrônica, desde que se tenha a tal da fundada suspeita. Como assim? Após a realização da revista eletrônica, subsistir fundada suspeita de porte ou posse de objetos, produtos ou substâncias cuja entrada seja proibida. Vamos imaginar que a pessoa que foi visitar o preso está sendo monitorada permanentemente porque há indícios de que ela traga um chip de um celular. Só que nada dentro do detector de metal, do body scanner, do raio-x não foi encontrado. Ela pode, Wagner, passar pela revista manual? Pode, desde que haja a fundada suspeita. Fundada suspeita de porte ou posse de objetos, produtos ou substâncias cuja entrada seja proibida. Doeu? Doeu não, né? Pois é só isso aqui a lei. A portaria que trata da revista é só isso aqui. Eu espero que você tenha aprendido o máximo, absorvido o máximo de informação possível nesse primeiro encontro, nesse primeiro contato que a gente teve, tá? Espero que realmente você tenha assimilado o máximo de informações. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente estiver falando lá do regimento dos estabelecimentos prisionais, principalmente na parte final, quando a gente fala das revistas, da questão das visitas, da questão do próprio andamento do regimento dos estabelecimentos prisionais do estado do Ceará, tá bom? Abraço e a gente se vê daqui a pouco. Valeu!